Chegamos na semana dos primeiros jogos da Copa do Mundo. O país inteiro entra no clima. Bandeira na janela, horário do trabalho adaptado, conversa de bar, grupo de família. Mas existe uma pauta que a empolgação costuma esconder. Você sabia que o Brasil gastou quase 15 bilhões de reais em estádios na Copa de 2014 e que alguns deles nunca foram realmente usados? A promessa era simples: estádios, transportes, cidades melhores. Na prática, a conta foi outra. O problema não foi fazer a Copa. O problema foi fazer obras sem plano urbano, sem pensar no depois e sem integrar essas estruturas à cidade real. E a questão que fica é essa: por que a gente aceita esse erro? Por que ele se repete, passa impune e some da conversa assim que o apito final toca? Se você acha que isso foi só um erro do passado, fica aqui, porque esse modelo de decisão continua vivo e ele pode voltar do mesmo jeito na próxima grande promessa. Em 2014, o Brasil decidiu mostrar grandeza para o mundo. Construiu estádios, anunciou obras de mobilidade e prometeu transformação urbana. Na Arena Pantanal, em Cuiabá, o estádio custou mais de 600 milhões de reais. Depois da Copa, a obra ficou sem uso regular e se tornou símbolo de desperdício. Na mesma cidade, compraram trens, instalaram trilhos e esses trens nunca circularam, até hoje. Em Brasília, o Mané Garrincha virou o estádio mais caro da Copa. Custava centenas de milhares de reais por mês para manter e arrecadava bem menos do que isso. O prejuízo se tornou insustentável. No total, os gastos só com os estádios passaram de 8 bilhões de reais. Atualizados, esse valor chega perto de 15 bilhões. E a maior parte saiu do dinheiro público, do seu bolso, do meu bolso. Isso não é detalhe técnico, é decisão política sem planejamento urbano. E olha, eu não estou falando isso para ser chata. Estou falando porque o Brasil não é um país que pode fazer isso de bobeira. Agora coloque esse gasto em perspectiva. Hoje o Brasil ainda tem quase 50 milhões de pessoas vivendo com renda mensal inferior a R$ 700. Milhões de famílias que dependem de transporte público, moradia digna e serviços básicos. Então, quando a gente vê trilhos que não levam a lugar nenhum, ou estádios vazios em cidades sem demanda esportiva, a conta não vai fechar, gente. Erro de gestão em país rico é constrangimento. Erro de gestão em país desigual é outra coisa, porque cada obra sem função urbana é um recurso que deixou de ir para mobilidade, habitação, saneamento ou infraestrutura básica. Aqui entra uma parte que não cabe em planilha, porque mesmo sabendo de tudo isso, a gente para assistir a Copa. E não é hipocrisia, é identidade. Copa do Mundo mexe com o Brasil de um jeito que não é racional. Ela reúne as famílias, ela suspende os conflitos e cria memórias. É o chefe que libera mais cedo, é a escola que ajusta o horário, é a família que não se fala há meses e manda mensagem perguntando: e aí, vai assistir hoje? Aliás, falando em família, eu sempre achei curiosa uma coincidência na família do meu marido. São 3 irmãos, com 4 anos de diferença entre cada um. E todos nasceram em ano de Copa do Mundo. Coincidência ou não, deixo essa análise para os meus sogros. Copa é bandeira na janela do vizinho que você não conhece. É criança pintada de verde e amarelo que não sabe o que é offside. Nem eu sei. Eu nunca entendi a regra do impedimento. Mas, mesmo as crianças não sabendo o que é impedimento, elas gritam gol mais alto que todo mundo. Porque Copa do Mundo mexe com o emocional da galera, de um jeito que não tem lógica econômica que explique. Isso não tem preço, literalmente, porque não dá para precificar. O Brasil, ele vive de paradoxos, né? Indignação com a gestão pública e seus erros e o amor genuíno pelo país. Então a gente fica aqui nesse nó clássico de ser brasileiro. Saber que o dinheiro foi mal gasto, que as obras não saíram, que 2,5 milhões de pessoas foram afetadas por promessas quebradas de transporte
e ao mesmo tempo liga a TV, bota a camisa e torce do fundo do coração. E sabe o que é mais brasileiro ainda? A gente não escolhe uma coisa ou outra. A gente segura os dois, a raiva e o amor, a crítica e a torcida. Ou, isso aqui é uma bagunça e depois, mas eu amo esse país. Porque o Brasil não é um país fácil de explicar, ele é um país fácil de sentir. A Copa de 2026 não é no Brasil, é nos Estados Unidos, Canadá e México. Mas o Brasil vai estar lá, na torcida, nos comentários, nas redes sociais, na mesa da família. E se um dia a Copa voltar por aqui, e vai voltar, a pergunta que precisa ficar é: a gente vai repetir os mesmos erros? Porque estádio abandonado não é símbolo de desperdício. É símbolo de que alguém tomou uma decisão sabendo que o povo pagaria a conta. E ninguém foi responsabilizado. Copa pode transformar a cidade. Pode deixar como legado metrô, aeroporto, mobilidade. Pode acontecer com planejamento real. Só que para isso acontecer, a gente precisa exigir antes, durante e depois dos jogos. Cobrar é também um ato de amor pelo país. Então é isso. Eu vim aqui bater, mas com luva de pelica. Porque o Brasil erra feio, mas ainda me emociona quando a seleção entra em campo. Se você também vive esse paradoxo, comenta aqui embaixo. E se você conhece alguém que tem um filho nascido em ano de Copa, manda esse vídeo para ele. Se inscreve, compartilha e até o próximo.